Boa tarde a todos. Que nós possamos, durante alguns momentos, voltar o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, né? Então, o convite, né, o tema que nós escolhemos para discorrer essa tarde, eu quero convidar Jesus para ir lá em casa. E aí a gente fica assim pensando, né? Será que Jesus vai lá em casa? Será que se eu convidar ele vem, né? Será que é possível essa aproximação de Jesus, um espírito tão iluminado? Será que é possível a presença dele no meu lar, né? Será que eu consigo fazer com que a divindade se aproxime de mim? Então nós temos assim que entender que o Mestre Jesus, ele está sempre próximo de nós. Ele está sempre assim sedento de nos envolver com o seu amor. Nós é que muitas vezes nos afastamos. E nos afastamos porque nós não conhecemos realmente o poder que é a presença do Mestre na nossa vida. Então, hoje em dia nós temos assim, ficamos sabendo de muitas dificuldades que as criaturas têm com a vida, de enfrentar a sua vida. Quando eu estava assim me preparando para nós conversarmos sobre esse tema, eu abri o Evangelho e o Evangelho fala sobre a melancolia, né? Então nós estamos passando por uma fase difícil e a melancolia nos envolve, né? Porque nós ficamos pensando assim, puxa vida, por que eu estou passando por todas essas situações? Porque tantas criaturas estão passando por essas situações. Mas essas situações, elas são normais na nossa fase de evolução. Nós estamos passando assim por provas e por expiações. E essa sensação de que as coisas não estão indo tão bem quanto nós gostaríamos, ela é natural dentro dessas nossas provas, dentro desse nosso enfrentamento com as nossas expiações. Mas as criaturas, elas ficam assim sedentas de buscar um caminho, de buscar uma maneira de se sentir melhor, de sermos felizes. É natural que nós assim desejarmos sermos felizes. Mas para que isso aconteça, é realmente importante que nós tenhamos a presença do Mestre Jesus na nossa casa. Nós poderíamos começar falando sobre o Evangelho no lar, a importância do Evangelho no lar, né? Algumas pessoas perguntam, né? Mas aí o Evangelho no lar, como deve ser feito? Para que serve, né? E o Evangelho no lar é esse convite. É esse convite que a gente faz para que Jesus se aproxime de nós, para que Jesus esteja próximo de nós, nos amparando, nos dando assim aquele consolo para todas essas questões que nós assim nos sentimos ameaçados. Mas como será que eu posso trazer Jesus para o meu lar? Como que eu posso convidá-lo para que ele esteja presente na minha vida, né? Porque não importa só eu achar que ele está presente. O importante é eu sentir a sua presença dentro de mim, me consolando, trazendo aquele alívio das dores que nós tanto desejamos, para nos livrarmos dessa melancolia que a vida no cotidiano acaba nos proporcionando. Então, nós podemos acreditar ou nós podemos pensar que a presença de Jesus é essencial na nossa vida. A presença da divindade é essencial. A presença de Deus é essencial. Mas muitas criaturas estão assim muito voltadas para as coisas materiais que trazem prazer. O nosso mundo hoje está vivendo muito o desespero do desenlace, né, da morte. Então as criaturas estão assim adormecidas com relação ao bem, ao amor, né, a entendermos que a nossa vida continua, né, que nós somos espíritos imortais, que nós podemos vivenciar essas situações, mas nós podemos também permitir que elas assim sejam vivenciadas de uma maneira mais tranquila e mais serena. O desespero tem tomado conta de todas as criaturas. Então, nós que
que somos espíritas, que estamos assim aprendendo a conhecer o Evangelho de Jesus, aprendendo a conhecer as leis naturais. É importante que nós assim tomamos essas medidas tão necessárias para que isso realmente aconteça, mas de uma maneira assim íntima dentro de nós. E o Evangelho no Lar é esse preparo, né? É um encontro que nós vamos ter com o nosso anjo da guarda, com aquelas criaturas que estão assim no mundo espiritual, esperando o nosso retorno, torcendo por nós. Então, quando a gente faz esse encontro com eles, quando nós assim nos dispusermos a estar com Deus, a aliviar o nosso coração, nós estaremos fortalecendo esta fé que existe dentro de nós em germe, porque todos nós temos fé em Deus. Todos nós acreditamos que Deus é Pai, que Ele é amor, mas vivenciar essa fé é esse encontro que vai fortalecer. Então, o Evangelho no Lar, ele é assim, como se nós estivéssemos chamando Jesus, pedindo para que Ele esteja próximo de nós. E nesses momentos, nós vamos assim nos concentrar em tudo aquilo que é belo, em tudo aquilo que é bom, né? Então, nós vamos fazer uma prece, nós vamos ler um trecho do Evangelho, né? Muitas criaturas falam assim, puxa, mas eu nem tenho Evangelho no lar, eu nem sou espírita ainda. Não, mas nós podemos ler um trecho que nos traga esse momento de suspiro, esse momento de estarmos próximo do Pai amado. Então, pode ser qualquer frase, qualquer situação que traga o ensinamento. Então, pode ser o Novo Testamento, pode ser páginas de algum escritor espírita que traga o ensinamento e nós vamos conversar sobre isso. Muitas pessoas também perguntam, mas a minha família não participa, a minha família não aceita. Eu posso fazer sozinho? Podemos. O nosso encontro é com Deus e a importância desse encontro com Deus é o nosso sentimento. E se eu estou disposta a me encontrar com Deus, eu posso estar com um grupo de criaturas com o mesmo propósito, mas eu também posso estar só. Mas eu estou com o propósito de me encontrar com Deus. E esse bate-papo tem que ser agradável, tem que ser bom. E eu posso também colocar uma água e essa água, ela vai ser assim fluidificada. Nós vamos assim colocar um alimento porque nós estamos nos ligando com Deus, porque nós estamos amorosos, porque nós estamos querendo. E essa água a gente pode pôr assim no filtro e depois a gente vai tomando durante a semana, ou a gente pode deixar ela assim à disposição e de vez em quando nós vamos lá, tomamos um golinho, é água fluidificada, é o remédio que vai poder nos fortalecer. Mas nós temos que entender, né, que esse Evangelho no Lar, ele não é só importante para nós naquele momento. Ele é importante para que o nosso lar possa estar assim, sendo acolhido pela espiritualidade superior. Porque os espíritos, eles têm assim um desejo muito grande de nos ajudar. Mas é preciso que nós assim estejamos tomando primeiro a iniciativa de pedir ajuda. Então, sempre que nós pedimos ajuda, nós seremos acolhidos. Mas o Evangelho no Lar, ele vai assim fortalecer todo o nosso lar, né? Toda a estrutura física do nosso lar. Às vezes a gente fala assim, puxa, mas a estrutura física não é tão importante, importante é a espiritualidade. Mas a estrutura física é aonde nós estamos. E é nesse mundo encarnado, com a estrutura física, com as coisas materiais que nós estamos vivendo. E essa estrutura tem que receber todo esse alimento que é importante. O Evangelho no Lar é muito importante. Nós vamos trazer, né, o Cristo, nós vamos trazer amigos espirituais que vão assim contribuir para que tudo aconteça de uma maneira amorosa. Depois nós encerramos o Evangelho no Lar e nós vamos assim estar sempre pensando, o meu lar
essa semana foi limpo e ele está assim propício para que eu possa receber toda a ajuda que eu preciso durante toda a semana. Mas o Evangelho no lar, ele é um passo apenas. Nós temos assim que nos ligar sempre a Deus. A religiosidade, o se ligar em Deus, vai assim abrir caminhos para que nós possamos conviver com todas as tribulações que nós precisamos, que nós estamos passando, que nós estamos precisando passar, porque é importante para a nossa evolução. Acreditar em Deus, acreditar na presença dos Espíritos, acreditar em tudo aquilo que o Mestre Jesus trouxe para nós, através do seu Evangelho. Porque o Mestre Jesus, ele se fez carne. Ele é um Espírito de luz e ele se fez carne para estar junto de nós, trazendo os seus exemplos, trazendo a sua palavra, trazendo tudo aquilo que nós estávamos assim desconhecendo. Aí nós vamos dizer assim, nós estávamos, nós estamos, nós estávamos e nós estamos, porque nós ainda não aprendemos todo o Evangelho de Jesus, né? Nós sabemos assim algumas partes, algumas frases, e nós assim ficamos pensando, será que isso serve para mim? Será que isso serve? Acho que só serve para o meu vizinho, ou isso só serve para aquela criatura que eu conversei outro dia. Mas todos os ensinamentos do Mestre Jesus fazem parte da nossa vida de espírito imortal que nós somos. Então nós estamos precisando sempre nos alimentar do que é bom, né? O corpo físico, nós sabemos, ainda mais com essa pandemia, né? Então, muitas criaturas colocam que nós precisamos nos preparar para receber esse vírus e que se nós estivéssemos fortalecidos, né? Ele vai ser só, assim, um mal-estar passageiro, né? Então, nós, assim, estamos sempre ouvindo falar sobre o preparo que nós temos que ter do nosso corpo físico. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o preparo que nós temos que ter do nosso espírito imortal. Nós estamos passando por uma encarnação. Nós estamos passando por provas que vai assim fortalecer aquilo que nós já acreditamos, aquilo que nós já sabemos. Nós vamos assim vivenciar encontros com criaturas que nós chamamos de expiação. E nós precisamos ter Deus dentro de nós. Mas só dentro de mim, só eu preciso disso? Não. Todas as criaturas precisam disso, né? Então, a criança, a partir do momento que ela encarna, que ela chega, que ela reencarna, que ela chega na nossa família, ela vem sedento de alimento. A gente sabe que ela vai mamar no peito da mãe, a gente sabe que depois a gente vai dar mamadeira, e quando ela vai crescendo um pouquinho mais, a gente vai dando papinha, e aí a gente vai assim aumentando a quantidade de alimento físico, porque ela vai assim, o organismo dela vai assim pedindo essa modificação e esse aumento. Mas nós não fazemos isso para o espírito imortal que chegou e que está assim com muitas necessidades e que cada dia que vai crescendo vai tendo ainda mais necessidade. Porque vai se conhecendo, porque vai se descobrindo, porque vai começando a ter as suas pequenas provas, porque vai assim começando a enfrentar as suas expiações. E ele precisa desse alimento espiritual, desse fortalecimento, para que esse enfrentamento ele seja assim, ele aconteça de uma maneira vitoriosa. Então, nós precisamos aprender a educar o nosso espírito, a fortalecer tudo aquilo que nós já temos. Nós temos uma bagagem, né? Há 2000 anos o Mestre Jesus esteve entre nós em carne e osso, falando sobre as suas experiências, mostrando para nós o caminho.
E há 2000 anos atrás, nós estamos assim ainda tateando como eu devo fazer, como deve ser. Todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. Mas o Mestre, ele veio trazer o caminho, o roteiro, para que nós pudéssemos ser felizes, para que nós pudéssemos chegar até Deus. São as palavras dele, né? Que nós, como espíritos, iríamos chegar até Deus. Mas de que maneira eu vou chegar até Deus? Eu ainda não conheço nem as suas leis. Então é importante a importância do aprendizado, né? Desde pequeno, desde criança, né? Nós vamos assim ensinando para os nossos filhos, né? Dentro da sua capacidade de entendimento, nós vamos falando sobre Jesus, sobre o que é correto fazer, sobre as leis morais. E eles vão assim se fortalecendo, e quando vai acontecendo as suas provas, ele tem uma bagagem, um fortalecimento, e essas provas vão acontecer de maneira mais tranquila. Os seus enfrentamentos vão acontecer assim de maneira mais sábia. Mas infelizmente não é assim que está acontecendo. Nós vemos tantos jovens sentindo tanta necessidade de alguma coisa que os faça crer em Deus. Então está faltando esse aprendizado, está faltando a divulgação do Evangelho de Jesus, está faltando o comportamento moral das criaturas para que esses jovens encontrem nesse comportamento, nesses exemplos, encontre motivação. Está faltando heróis, mas heróis morais, criaturas que tenham comportamentos dignos, criaturas que tenham comportamentos assim elevados, para que eles se fortaleçam. Então cabe a nós que estamos assim aprendendo o Evangelho de Jesus, tendo a oportunidade de conhecer esse Evangelho, de conhecer as leis naturais, cabe a nós, a cada um de nós, né, pregar esse Evangelho através da nossa vivência, através do nosso comportamento, através das nossas palavras. Muitas vezes as nossas palavras, elas não têm força, mas é porque eu ainda não estou aplicando. Eu ainda não estou vivenciando aquilo que eu estou pregando. Mas o importante é que eu comece, mas que eu continue pregando e eu vou assim, essas ideias, né, esses pensamentos, eles vão começando a fazer morada no nosso coração, né? Por isso é tão importante a religião, é tão importante esse religar a Deus. Então nós temos assim que separar, sim, um momento na nossa vida para nos ligar a Deus, né? Os hebreus, os judeus daquela época, eles separavam o sábado, né? Moisés estabeleceu algumas regras e eles separavam o sábado. Aquele dia era um dia para nós nos voltarmos para a religião, para Deus. O propósito era de que a família se reunisse, de que eles assim se afastassem dos afazeres de toda a semana, para que essa semana fosse assim dedicada a Deus, ao aprendizado. Mas isso não acontecia como deveria. E acabou assim criando dogmas. Então, separaram o sábado e quando alguém fazia alguma coisa no sábado, eles diziam que estavam errados. Mas na verdade não é que eles estavam errados de separar o sábado. Eles separavam o sábado como se fosse uma coisa assim, para eles não fazerem nada, para eles não se mexerem. E na verdade não era isso. O propósito era que houvesse o Evangelho no lar. Que houvesse essa reunião das criaturas, trazendo Deus, trazendo Jesus dentro daquele lar. Então agora que já se passaram assim bastante tempo, muitas coisas aconteceram, algumas nós aprendemos, algumas nós ainda não conseguimos aprender. Então nós voltamos a conversar sobre esse assunto,
Então é como se nós estivéssemos dizendo hoje, vamos separar o sábado, vamos permitir que esse dia seja santificado e vamos nos preparar, nos fortalecer e fortalecer aquelas criaturas que nós amamos. Está faltando Deus na vida das criaturas. Então, nós sabemos assim, nós através do diálogo, da conversa, nós ficamos sabendo assim de muitos jovens que tentam o suicídio, ainda em idade tenra, 12, 11, 15 anos. Né? Uma neta minha veio conversar comigo, vó, a minha amiga, ela tentou o suicídio, eu não sei o que eu faço, eu queria ajudá-la e eu não sei o que eu faço. Então nós ficamos sabendo que está assim sendo muito necessário a presença de Jesus em casa. Está sendo muito necessário a presença da divindade em casa. Está sendo muito necessário a presença do amor em casa. Mas que casa? A minha casa. A casa que é o meu coração. Então existe a necessidade de nós realmente nos preocuparmos com isso. Existe a necessidade de nós pensarmos nisso. Existe a necessidade de nós, assim, acreditarmos que somos capazes de modificar o mundo através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através de tudo aquilo que nós já aprendemos e que nós podemos colocar em prática. Então, o Evangelho no Lar, o estudo sobre as leis naturais, sabemos que o progresso ele existe, sabemos que tudo aquilo que nós fazemos vai ter uma consequência e que essa consequência tem que ser analisada. Eu tenho que pensar no que eu vou fazer. Olha, o que eu vou fazer vai ter uma consequência. Eu preciso meditar sobre isso aos olhos do Evangelho de Jesus. Então, é Jesus, quando ele esteve conosco, ele trouxe assim muitos ensinamentos por parábolas. Porque as criaturas, através da parábola, através da colocação, influenciando dentro do meu dia a dia, vai fazer que eu entenda melhor. Então, quando Jesus fala que uma árvore boa, né, vai dar bons frutos, eu entendo que eu, com as minhas atitudes, eu vou fornecer vibração amorosa. Então, Jesus traz um monte de parábolas e cada uma delas um ensinamento. Então, é necessário que as criaturas aprendam sobre o Evangelho de Jesus, ouçam a palavra de Jesus, prestem atenção nas suas colocações, procurem entender o que ele quis dizer com aquela lição. Né? Como a gente sempre fala, é bom a gente abrir o Evangelho, né? E aquela parte que caiu, a gente lê e às vezes a gente fala assim, puxa, mas isso não serve. Eu estou preocupado com outra situação. Mas às vezes a gente não prestou atenção no que está sendo dito. Não prestou atenção no que está escrito, não prestou atenção. A gente está mais preocupado com os nossos problemas, com a solução imediata que nós queremos e nós não prestamos atenção no que está escrito. Quando eu abri o Evangelho e falava sobre a melancolia, né, eu fiquei pensando assim, mas eu não estou melancólica, né? Eu estou me preparando para conversar com as criaturas através de uma palestra, através de uma conversa, e eu não estou melancólica. Mas aí, quando eu comecei a ler sobre a melancolia, e aí eu me fortaleci que é a melancolia do dia a dia que está acontecendo com todos nós. Muitas criaturas perderam emprego, muitas criaturas fecharam as suas empresas, muitas criaturas estão em sofrimento. E essas criaturas estão precisando de Deus, estão precisando de consolo, estão precisando de aconchego. Isso vai acontecer se eu, se você, se a outra criatura nos prepararmos para vibrar com
Quando a gente fala assim, eu vou vibrar amor, de que maneira eu vou vibrar amor? Tendo amor no meu coração, tendo sentimentos bons, tendo sentimentos elevados, me lembrando de tudo aquilo que o mestre falou. Mas será que eu sei o que o mestre falou? Será que eu aprendi? Então o convite é esse. Eu quero convidar Jesus para ir na minha casa. Então eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer os seus ensinamentos. Eu preciso conhecer o porquê das suas palavras. Eu preciso conhecer o porquê das suas parábolas. Tudo aquilo que Jesus disse, o que cabe na minha vida, aquilo que Jesus falou. Porque Jesus não falou só para o povo hebreu, ele falou para todos nós. Ele falou para todas as criaturas que quisessem ouvir. Então, cabe a mim, cabe ao meu irmão, cabe ao meu marido, cabe ao meu vizinho, cabe para todos nós as palavras de Jesus. Mas eu preciso conhecê-las. Eu preciso começar a praticá-las para que elas possam fazer parte de mim, para que eu possa ajudar o meu próximo. Então, o Evangelho no Lar, o conhecimento sobre Jesus, o desenvolvimento do amor em mim é importante para que eu possa ajudar. E cada vez mais nós seremos convidados a ajudar. Porque, como nós já dissemos, as criaturas lá fora estão desesperadas, estão precisando de ajuda. Mas não daquela ajuda financeira ou daquela ajuda material. Estão precisando dessa também, mas estão precisando de consolo principalmente. Estão precisando de acreditar que a vida continua, que o meu ente querido, ele deixou esse mundo dos encarnados, mas eu posso continuar amando ele, eu posso orar por ele, né? Todos nós temos uma trajetória nesse nosso planeta de terra, esse planeta Terra de provas e expiações. E eu vou voltar para o mundo espiritual a qualquer momento. Hoje foi ele, amanhã vai ser eu. Mas para que eu possa pregar isso, para que eu possa vivenciar isso, eu preciso aprender isso. Eu preciso ter isso dentro de mim. Por isso o aprendizado, por isso a leitura dos livros, por isso buscar a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita é Jesus redivivo. É a presença do Mestre Jesus no meu dia a dia, nos meus sentidos. Então, voltamos a falar. As criaturas estão precisando de Jesus. As criaturas estão precisando de amor. As criaturas estão precisando de conforto para a sua dor. Mas para que eu consiga, para que eu possa ajudá-las, primeiro eu tenho que desenvolver em mim essa segurança, esse equilíbrio do conhecimento e desenvolver em mim o amor, o respeito pela sua dor, né? Porque nós sabemos, nós acreditamos que a vida continua, mas naquele momento as criaturas estão em sofrimento e eu compreendendo o seu sofrimento e proporcionando para ela, né, a palavra amiga, a palavra que conforta, eu vou estar alimentando essa criatura para que ela possa passar pelas suas tribulações, pelo seu sofrimento, sendo amparada. Deus está próximo de nós através do próprio homem. Não dá para Deus ajudar os homens se não tiver esse intermediário que é o próprio homem, que somos todos nós. Então, nós fazemos parte, né, de uma turma que está assim sendo convidada por Jesus para trabalhar, para colocar mãos à obra. O que é mãos à obra? Falar do seu evangelho, trazer o seu evangelho, né? Amar as criaturas, respeitar a sua dor, informá-las do que a vida continua, né?
Nós, assim, a gente sempre assiste uns vídeos que pede para a gente fazer oração uma determinada hora, né, do dia, e que todas as criaturas de todos os outros países também vão participar. É uma corrente, mas é uma corrente de amor. A gente vai parar um minutinho, né? Esse minutinho, pelo que foi colocado, vai ser às 6 horas da tarde, a gente vai parar e vai orar. Vai buscar a Deus, suplicar a Ele que essas criaturas que estão em sofrimento possam ser socorridas. Claro que Deus está cuidando de todo mundo, mas eu quero contribuir. Então eu vou dizer assim que eu quero contribuir com a minha energia amorosa para que essas criaturas passem por esse sofrimento. Essas criaturas que estão retornando para o mundo espiritual, sem conhecer, sem saber direito o que está acontecendo, elas também precisam de amparo e elas precisam da minha vibração amorosa. Então, nós somos as criaturas que estaremos servindo a Jesus através da nossa atitude, através do nosso pensamento, através da nossa oração, né? E quando acontece esse questionamento, que é como aconteceu comigo, de ser procurada para falar sobre crianças que estão assim cometendo suicídio, o não desespero, o diálogo agradável, para que a pessoa se conscientize e que ela também tenha uma vibração serena para enviar para essas crianças que estão assim. Não adianta nós criticarmos. Olha, culpado é a mãe, culpado é o pai, culpado é o namorado, culpado. Não existe o culpado. Existe um desespero e existe a necessidade de ajuda. E essa necessidade de ajuda nós podemos sanar através da nossa palavra, através do nosso carinho, do nosso respeito. Porque quando a criatura toma assim uma atitude, ela já está tomada. Nós não vamos poder modificar, mas nós podemos amenizar o seu sofrimento. Então o convite, né, que nós fazemos nessa tarde é o convite para que todas as criaturas estejam envolvidas com Jesus, estejam envolvidas com o propósito de divulgar a doutrina de Jesus, de participar do seu evangelho, de trazer para o nosso mundo atual tão conturbado o amor, o respeito, o carinho. Nós precisamos nos preparar para sermos enfermeiros, para sermos médicos, médicos do amor, da compreensão e do respeito. Então, quando nós estamos assim nos preparando, a equipe espiritual, os espíritos de luz vão se aproximar de nós, vão nos dar ideias, vão fortalecer o nosso desejo, o nosso empenho em ajudar. Então, que nós estejamos assim sempre aptos a servir a Jesus, né? Jesus está convocando trabalhadores. Então, vamos ler mais. Vamos procurar na doutrina dos Espíritos o entendimento sobre aquilo que está se passando. Nem que seja para nós abrirmos o Evangelho e muitas vezes não entender aquele recado. Vamos ler outra vez, mais uma vez. Vamos pedir ajuda para que a luz possa acontecer dentro de nós e nós possamos estar aptos a trabalhar, aptos a sermos servidores, trabalhadores do Mestre Jesus, trabalhadores de Deus, naquele propósito de que todas as criaturas, né, vão ser salvas. O Mestre falou, nenhuma ovelha vai se perder, mas é necessário que nós estejamos assim sempre preocupados, né, assim aptos a servir Jesus. Então o convite é esse. Vamos assim nos preparar, vamos nos fortalecer, vamos buscar no Evangelho de Jesus, né, todas as suas parábolas, todas as suas conversas,
para que nós estejamos pertinho de Jesus, conhecendo melhor Ele, entendendo o seu pensamento, entendendo as suas explicações, para que nós possamos sentir a sua vibração amorosa. Quanto mais nós entendemos o Mestre, mais nós o respeitamos e mais nós o amamos. E aí nós vamos ficar assim cada dia mais fortalecidos. Vamos buscar na doutrina dos Espíritos também as explicações, o que está se passando comigo, por que isso acontece comigo agora, por que vai acontecer, para onde eu vou, da onde eu vim. E eu vou me tornando uma criatura mais fortalecida e eu vou ficando cada dia mais capaz de ajudar. Então, eu quero convidar Jesus, né, para ir lá em casa e para morar comigo, para ficar comigo sempre. Mas é necessário que eu coloque mãos a obras, né? Não vai adiantar eu reclamar, falar que eu não tenho tempo, falar que não é bem assim, né? Isso é uma coisa que é íntima nossa. Porque a partir do momento que nós, assim, sabemos assim, dos nossos propósitos, ele passa a ser um dever íntimo. E não vai adiantar, porque ninguém vai precisar cobrar de mim. Eu sinto a necessidade de servir a Jesus, de ser assim um trabalhador que vai levar tudo aquilo que é necessário. E é importante que a gente saiba também que a gente não vai estar sozinho. A gente vai estar sempre muito amparado pela espiritualidade, porque os espíritos amorosos, né, encarregados de trazer para nosso planeta, de trazer para nossa terra tão querida, eles são encarregados de trazer o amor. E se eu me proponho, então para eles é ótimo, porque eles estão interessados em trabalhadores e nós vamos nos unir a eles, né? E aí a gente vai sentir aquela coisa gostosa, que é a presença de Jesus em nós, que é a presença do amor em nós, que é a presença de Deus no nosso coração. E cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai se sentindo melhor, a gente vai se sentindo mais amorosa, mais amada, né? E aí a gente vai espalhar o amor. E aí a gente vai conseguir consolar as criaturas, né, que estão ao nosso redor. Quando não nos é possível o diálogo, é possível a oração. Quando a gente não tem a condição física, a condição assim monetária de ir até determinados lugares, mas a gente sabe que o pensamento vai em qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer hora. É só eu querer. Então, que eu me recorde sempre disso. Que eu traga Jesus para o meu lar, para a minha vida, no meu cotidiano, para que eu possa ser um trabalhador, para que eu possa servir a Deus, né? Através, assim, dos ensinamentos que o Jesus trouxe, dos ensinamentos que Kardec, né, codificou com os espíritos, porque Kardec ele codificou, ele colocou tudo direitinho para que a gente pudesse aprender e para que a gente pudesse assim manusear esse aprendizado de uma maneira bastante tranquila, bastante serena. Então a gente tem que sempre agradecer a Kardec, né, por esse trabalho que ele fez, mas que a gente possa agradecer a Deus sempre a oportunidade de ajudar o nosso próximo. E que nós estejamos assim sempre aptos a isso, né? Então, mãos à obra para cada um de nós. Mãos à obra para todos nós. Sejamos trabalhadores de Jesus. Sejamos trabalhadores de Deus. E que a paz possa assim acontecer dentro de nós, em volta de nós, e principalmente que essa paz possa fazer morada em nós. E que Jesus, esse Mestre amado, possa nos abençoar. Que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar agora e sempre. E que assim seja.